Estamos de volta e a gente vai direto para Brasília com o boletim Igreja no Brasil. Essa semana com Luiz Lopes Júnior, que substitui as férias da Larissa Carvalho, que é a nossa correspondente. Seja muito bem-vindo, é com você, Luiz. Olá, Vinícius Arouca. Confira alguns destaques do portal da CNBB. O Papa Francisco fez 3 nomeações para o Brasil na última semana. No dia 14 de maio, o padre Aguinaldo Timóteo da Silveira foi escolhido como novo bispo da Diocese de Garanhuns, em Pernambuco. Atualmente, padre Aguinaldo é vigário-geral da Diocese de Sobral, no Ceará. A Diocese de Garanhuns está vacante desde o mês de junho de 2023. Já na quarta-feira, 15 de maio, o Papa aceitou o pedido de renúncia ao governo pastoral da Diocese de Bragança do Pará, apresentado por Dom Jesus Maria Cisal Riberdonces, e nomeou como novo bispo diocesano Dom Raimundo Posidônio Carreira da Mata, atual bispo coadjutor de Bragança do Pará. Também foi nomeado um novo bispo auxiliar para a Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O escolhido é o padre José Otácio Oliveira Guedes, que pertence ao clero da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro. Padre Otácio estava exercendo o serviço de reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma. E a CNBB participa do mutirão de solidariedade pelo Rio Grande do Sul, que sofre as consequências das chuvas e enchentes. As iniciativas da conferência agora estarão concentradas no mote "É tempo de cuidar" do Rio Grande do Sul. Oração, solidariedade, informações confiáveis são as bases desta campanha, que conta com um hot site no portal da CNBB. A página é uma ferramenta de integração e divulgação das iniciativas solidárias e oracionais em favor dos irmãos e irmãs atingidos pela força das chuvas. No dia 9 de maio, a Nunciatura Apostólica no Brasil informou que o Papa Francisco fez uma doação de aproximadamente R$500 mil para ajudar o Rio Grande do Sul. No sábado 11 de maio, o pontífice ligou para o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, e manifestou sua solidariedade e ofereceu orações a todos os que estão sofrendo. Lembrando que o Regional Sul 3 da CNBB continua a receber as doações pelo Pix, que aparece aqui na tela, e também pela conta corrente. Para continuar acompanhando as notícias da CNBB, é só acessar o nosso portal cnbb.org.br e também nas nossas redes sociais no @CNBB Nacional. Eu fico por aqui, até a próxima! Obrigado, Luiz. Na próxima semana a gente volta com novas informações diretamente de Brasília. Enquanto nos mantemos informados sobre as notícias da Igreja no Brasil, também somos convidados a estar em unidade com as vítimas das enchentes que atingiram o sul do país. Nós, da equipe do Palavras de Vida, reforçamos a importância de estender a nossa ajuda aos necessitados. E aproveitando a nossa audiência, pedimos a todos que nos acompanham que continuem na mobilização em prol das cidades atingidas. A Arquidiocese do Rio de Janeiro está mobilizando todos os vicariatos episcopais territoriais para serem pontos de coleta de doações destinadas aos nossos irmãos e irmãs que enfrentam essa difícil situação. Se informe junto à sua paróquia e encontre o ponto de coleta mais próximo de você. As doações de água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, cobertores e agasalhos são essenciais para ajudar aqueles que mais precisam neste momento. Você encontra mais informações sobre como ajudar através do nosso site oficial, em arquirio.org.br. Bom, e chegou a hora do Conhecendo a Fé Católica, esse quadro que a gente mergulha juntos na doutrina da nossa igreja através das reflexões do padre Marcos Vinícius, que é professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Hoje, ele nos guia no tema A Ação do Espírito Santo, Verdade, Novidade e Harmonia na Alma. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica, semana de Pentecostes, uma grande adoração à terceira pessoa da Santíssima Trindade e da sua ação na nossa alma. Hoje eu gostaria de convidá-los nesta bonita oportunidade de meditarmos sobre o Espírito Santo,
as características, as atitudes que o Santo Espírito, como grande pedagogo, vai gerando no interior de quem tem fé. Nos abre a verdade, nos faz descobrir as novidades de Deus, ao mesmo tempo, ou consequentemente, formula uma grande harmonia na nossa alma. O Espírito Santo realmente, esse Espírito de vida, nós escutamos dos lábios de Jesus, é o Espírito de verdade, como nos impressionou as palavras que ele tão bem pronunciou no Evangelho de São João, capítulo 14. Mas, sendo o Espírito de verdade, é o Espírito vivificante, que gera vida. O Espírito que, nessa vida já enunciada pela lei de Deus e também pelos profetas no Antigo Testamento, como a profecia de Ezequiel, capítulo 37, está escrita nos nossos corações. E nós temos a graça de poder tomar as decisões, orientar as nossas atitudes diárias a partir de um princípio vital, ou seja, o mover do Espírito Santo em nós. Como é importante perceber que Nosso Senhor Jesus Cristo, ao longo de seu ministério público, foi também nos mostrando que o Espírito Santo, plenitude da verdade, nos guia à verdade. Porque ilumina, meus queridos amigos, a nossa inteligência para as coisas de Deus. Já a tradição da Igreja afirma que o Espírito da verdade atua em nossos corações, suscitando o que chamamos em latim de sensus fidei, ou seja, o senso da fé. Como afirmou o Concílio Vaticano II, que o povo de Deus, orientado pelo magistério da Igreja, adere a essa fé transmitida. E uma vez recebendo esta fé, aprofunda com reto juízo e a aplica plenamente na vida. Podemos ler perfeitamente isso na Constituição Lumen Gentium, número 12. É assim que, por obra do Espírito, o cristão católico vive a sua fé. Por isso é muito importante, meus irmãos, nós estarmos abertos à ação do Espírito Santo, que nos faz conhecer a verdade, que aprofunda a nossa fé, mas também que, ao nos iluminar, deve nos tornar mais sensíveis às coisas de Deus. Porque a nossa vida é verdadeiramente animada por Deus. E a festa de Pentecostes deve nos questionar quantas coisas e quantas pessoas não devemos colocar diante de Deus. Essa pergunta realmente nos faz dar passos para melhor conhecer a Cristo, as verdades da fé, nos faz querer estudar as Escrituras, o catecismo, mas também aproximarmos-nos regularmente dos santos sacramentos, de tal forma que não podemos ser cristãos às vezes. Algumas pessoas pensam em viver o cristianismo apenas em algumas circunstâncias. Não. Nós devemos ser cristãos em todos os momentos. O Espírito Santo nos leva a viver o cristianismo completamente. E é dessa forma que, ao viver o cristianismo, nós vamos descobrindo as novidades de Deus. Porque o Espírito Santo nos evidencia, através de suas ações, novidade, harmonia e missão, a nossa vocação, o plano de Deus para a nossa vida. Por exemplo, as novidades de Deus podem assustar. Tudo que é novo pode gerar uma certa insegurança, porque o ser humano tende a ter o controle de todas as coisas, que constrói, que programa, que planeja. Mas o Espírito Santo sempre rompe esquemas, rompe seguranças, rompe gostos, porque o Espírito Santo quer que vivamos a total confiança nas mãos de Deus, a ponto de nos encorajar a deixar que o seu sopro guie as nossas vidas para sempre aceitarmos as novidades de Deus com decisões sem medo. E assim, levando-nos por caminhos novos, sempre nos mostra que os nossos gostos, as nossas programações, muitas vezes são fechadas e limitadas para a abertura da onipotência divina. Deus costuma agir assim como fez com Abraão, como
Moisés, como fez com Noé, com cada um dos apóstolos, meus queridos irmãos e amigos, se nós fizermos essa leitura biográfica deles. As novidades de Deus trazem à nossa vida o que realmente nos realiza, nos planifica. E por isso o Senhor disse que ao recebermos o Espírito, a nossa alegria seria verdadeira, seria a sua alegria, porque Deus sempre quer o nosso bem. Meus irmãos, será que estamos sempre abertos às surpresas de Deus ou fechados com medo às novidades do Espírito Santo? Desta forma, nós devemos entender que o Espírito Santo nos leva a aprofundar nossa vocação e a nossa missão, porque vocação e missão é percorrer os caminhos da novidade ou das novidades de Deus e não ficarmos presos a estruturas ultrapassadas pela nossa vontade ou preguiça de correspondência ao chamado e ao amor de Deus. Por fim, Pentecostes nos leva a entender que o Espírito Santo nos conduz a uma verdadeira harmonia. Porque, meus irmãos, parece que a igreja, com a diversidade de carismas, de dons, pode estar constituída por alguma desordem, mas não. A grande riqueza do Espírito Santo é justamente a unidade com a diversidade de carismas e dons, e dessa forma não há nenhuma desorganização. O que não significa uniformidade, mas sim harmonia. Como é importante, meus queridos irmãos no Senhor, que a nossa devoção ao Espírito Santo possa entender que a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade de dons, de talentos, de maneira de rezar na igreja, comporta a unidade. Nós, se somos devotos do Espírito Santo e entendemos que ele é o motor da igreja, nós procuramos ver na diversidade não uma forma de fugir às nossas particularidades ou exclusivismos, porque elas sempre causam divisão. Na verdade, se queremos deixar que o Espírito Santo seja o motor da igreja, nós vamos entender que a harmonia é muito melhor do que a uniformidade. Logo, a harmonia, ela é fruto da riqueza, da variedade e ela é fruto da comunhão, apesar de sermos muitas vezes diferentes. Que a solenidade de Pentecostes aumente sempre em nós, pela intercessão da Virgem Maria, o amor à Igreja Católica, o amor por todos os membros da Igreja Católica, a união ao Santo Padre, o Papa Francisco, aos sucessores dos apóstolos, os bispos, enfim, que tenhamos esse santo orgulho de ser Igreja e estarmos unidos ao Pai por meio de Jesus Cristo. Não tenha medo de viver a harmonia da fé pelo Espírito na Igreja. Deus os abençoe. E você pode deixar a sua sugestão de tema para esse quadro. Como é que faz isso? É muito simples. Basta você acessar o Instagram da Web TV Redentor, que é o canal oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ou entrar em contato com a gente através do nosso e-mail oficial, que aparece agora no seu vídeo. É o palavrasdevida@arquirio.org.br. Bom, é hora de encurtar a distância e ouvir você, telespectador, aqui no quadro de encontro. Seguindo a série de depoimentos especiais no mês mariano, hoje você assiste a mensagem que o diácono Melquisedeque, assistente eclesiástico do Terço dos Homens, deixou para o nosso programa. Deus te abençoe. Eu, diácono Melquisedeque, aqui da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, felicito você, abençoo você, esse mês bonito, maravilhoso e de forma muito especial, um mês diferente para nós cristãos católicos, um mês onde celebramos a devoção mariana de uma forma tão intensa. E essa devoção remonta séculos e séculos passados. Isso mesmo, a Igreja sempre olhou para o mês de maio como um mês voltado para Nossa Senhora. E é claro, como cristãos católicos, os nossos olhos, através da Virgem de Fátima, através de seu Imaculado Coração, que ela mesma disse que no fim
haverá de triunfar, nós vivemos esta maravilha que é o devocional à Virgem Maria. Eu e você somos bons de Bíblia. Nós nos recordamos que o primeiro milagre de nosso Senhor acontece justamente na cozinha de uma casa onde se tinha uma festa. Naquela época não existiam salões como nos dias de hoje. Os casamentos tinham suas festas na própria residência dos noivos. E foi ali, numa cozinha, numa família, que Nossa Senhora interveio para que o primeiro milagre acontecesse. Esse mês mariano, o meu desejo, a minha oração é para que você possa viver esse devocional e essa intimidade com Nossa Senhora de forma tão intensa. E aqui revelo a você um particular. No dia 31 de maio, sempre temos a coroação de Nossa Senhora, muitas vezes feita pelas crianças da catequese. Foi justamente nesse dia 31 de maio, no ano de 1981, que eu fiz a primeira comunhão. Maio sempre muito especial. Espero que na sua vida também o seja e que Nossa Senhora possa guardar você, guardar sua família, proteger vocês, intercedendo sempre junto a seu Filho Jesus. Que a Virgem de Fátima guarde-os, proteja-os, ilumine-os e que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, e no Geral na Rede desta semana você fica por dentro do ECOM, o Encontro dos Comunicadores da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. O evento, que acontece todos os anos, busca debater temas relevantes para a comunicação católica. Em 2024, o foco foi a inteligência artificial e sabedoria do coração, para uma comunicação plenamente humana. Ana Carla Machado traz os últimos detalhes. Todos os anos, o ECOM, Encontro dos Comunicadores da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, busca debater temas relevantes para a comunicação católica, alinhados à mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O tema desse ano foi Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. Eu creio que cada um que acompanha a igreja e participa da comunidade vê que a igreja é comunicação. Nós não podemos ver sem comunicar o Evangelho. Essa missão que Cristo nos deixou, que nós ouvimos na Ascensão, ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. Amanhã começou com o Rio Celebra, uma missa especial presidida pelo cardeal Arani Tempesta, que foi transmitida aqui pelas mídias arquidiocesanas e também pela Rede Vida de televisão. Durante o evento realizado na sede da Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, o cardeal Arani Tempesta abordou 2 temas principais presentes na Carta do Papa: oportunidade e perigo, no contexto da inteligência artificial. Segundo o cardeal, a oportunidade está no potencial da IA para auxiliar em diversas áreas, como medicina, direito e comunicação. Ele, no entanto, também alertou para o perigo do mau uso da tecnologia, destacando a possibilidade de manipulação em prol de interesses políticos e pessoais. Durante a manhã, os participantes se reuniram para palestras centrais, abordando o tema da inteligência artificial e o modo como ela pode contribuir para a igreja. Na parte da tarde, destaque para o Papo de Pascom, momento destinado para todos os agentes de pastoral da comunicação, com temas que são desdobramentos práticos da mensagem principal da Carta do Papa Francisco. Na abertura de hoje, aqui com a missa com o Dom Orani, ele mesmo deixou claro para nós que é permanecer na unidade. O Papa Francisco, nessa 58ª mensagem para o Dia das Comunicações, ele já havia dito que nós precisamos ter um cuidado para que nós não percamos a humanidade. Então, em todos os sentidos, é preciso que o comunicador, sobretudo quem atua na PASCOM, esteja como esse elo, com a paróquia, com o pároco, com aquilo que a igreja orienta, para que a paróquia seja uma expressão, a comunicação na paróquia seja uma expressão de unidade mesmo, O ECOM 2024 reafirmou a importância da comunicação católica como um instrumento de diálogo e evangelização, ressaltando a necessidade de uma abordagem humanizada em meio aos avanços tecnológicos. Fazer com que esses meios de comunicação aonde nós vivemos, com que nós nos relacionamos, possam ter um pouco mais de humanidade, ou seja, torná-los mais humanos e não tornar o homem tecnologizado. Para mais informações, acesse arquirio.org.br. Bom, e para conferir a matéria, você pode acessar também o canal oficial da Arquidiocese do Rio lá no YouTube. É o @WebTV Redentor.
E agora a gente vai para um breve intervalo, mas fique por aí, porque no próximo bloco a gente tem uma mensagem especial do cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, e ainda muita música boa no quadro Viva Cultura. Eu espero você!